Olá, eu sou a professora Cláudia Gomes e se liga na curiosidade de história de hoje. Você já ouviu falar de um super-herói que tem uma força sobre-humana e que luta contra a opressão para salvar os oprimidos, que tem um ponto fraco e os seus inimigos usam isso para derrotá-lo? Você pensou no Super-Homem, né? Tá certo. Mas não, eu tô falando de Aquiles, aquele herói grego lá da Ilíada. Isso mesmo, o Super-Homem tem muitas coisas em comum com o Aquiles. Ou seja, os super-heróis hoje em dia, se você reparar, eles têm muitas coisas, tanto de característica quanto de problemas em suas sagas de vida, do que os heróis da antiguidade passada, greco-romana. Isso porque a ideia de ter superpoderes não é uma novidade. Todo mundo queria, eu pelo menos queria muito ter superpoderes. Mas vamos ver outros super-heróis que lembram muito a mitologia greca-romana? O primeiro deles é o Aquaman, aquele herói que vive no fundo do mar. Nesse último filme, que trouxe o Jason Momoa no papel do herói, traz essa personagem que desde os quadrinhos sempre misturou mitologia greco-romana. E além das lendas sobre a Atlântida, uma cidade fictícia localizada no oceano, presente nos quadrinhos. Baseado no deus Netuno, em Roma, o Poseidon, na Grécia, também trouxe um pouco da mitologia das sereias e dos seres aquáticos das várias culturas antigas. Já o incrível Hulk traz muitas semelhanças com um dos mais famosos heróis da antiguidade grega, que era Hércules, que assim como o herói grego, ele em momentos de perigo ou de raiva, ele se transforma e tem superpoderes. Assim como o herói grego Hércules, o Hulk tinha que mostrar sua força quando era atacado. Por exemplo, o Hércules, desde bebê, era perseguido pela deusa Hera. E o Hulk, como o Hércules, devido a um feitiço de Hera, em um momento de fúria, matou a esposa e os filhos. E para se redimir, o herói teve que realizar 12 trabalhos, que eram missões quase impossíveis de realizar, como matar o leão de Nemeia ou capturar o cão Cérbero, o cão de 7 cabeças. Outra grande referência da mitologia greco-romana que está nos quadrinhos é a Mulher Maravilha. Isso mesmo, a princesa Diana está nos quadrinhos como se fosse quase que uma representante da antiguidade clássica nos quadrinhos. Ela veio ao mundo dos homens e assumiu o pseudônimo de Diana Pryce, identidade secreta que ela adotou para ajudar a humanidade. Diana vem da ilha de Temícera, lugar onde vivem as Amazonas, isso mesmo, as mulheres guerreiras da mitologia grega. Numa óbvia referência à mitologia, a Mulher Maravilha é inspirada na Diana, deusa da caça, mas principalmente na deusa Atena, isso mesmo, Atena, que é a deusa dotada de profunda sabedoria e que conhece todas as artes da estratégia. Enquanto Ares prima pela ação impulsiva, descontrolada e violenta na guerra, a falta de sabedoria dele explica sua invariável derrota toda vez que confrontou Atena. Por isso, Ares não é tão exaltado, enquanto Atena é respeitada e admirada nas histórias mitológicas. Além disso, nas histórias da Mulher Maravilha, todo o seu universo, da Ilha das Amazonas, os vilões, eles aparecem. Tantas referências já apareceram desde a primeira história, a história de origem, lá em 1940, que mais parecia uma história de épicos gregos. Diana Pryce é referência pura de mitologia. Outro super-herói que lembra muito a saga de um herói grego é o Batman. Isso mesmo, o Batman não tem superpoderes. Ele usa, na verdade, a sua inteligência e destreza para combater os seus inimigos. Assim como o lendário rei de Ítaca, Odisseu, aquele que lutou na guerra de Troia. Isso mesmo, Odisseu é o herói grego mais inteligente e astuto. E temos vários exemplos disso na Odisseia, que é a epopeia que conta a história dele depois da Guerra de Troia, voltando para a sua cidade natal. O Batman usa sua esperteza e inteligência para vencer os seus adversários, assim como Odisseu, como eu falei.
E um exemplo foi quando Odisseu foi capturado pelo ciclope Polifermo, um gigante de um olho só, que engole vários de seus homens. Ele comia a tripulação de Odisseu, mas o herói disse muito astutamente para Polifermo que o seu nome era Ninguém, e depois o convenceu a beber vinho até cair. Quando o gigante estava caído, ele o cegou e com isso conseguiu tirar a pedra que estava fechando a entrada da caverna. Polifermo grita de dor, mas quando os outros ciclopes, irmãos dele, perguntaram o que foi que aconteceu, ele simplesmente respondia: Ninguém me cegou. Com isso, Odisseu conseguiu, junto com a sua tripulação, escapar do gigante. Muitos outros heróis têm muita semelhança com os heróis da antiguidade, ou seja, a Grécia Antiga está presente entre nós. Basta você dar uma olhada. Então, por hoje é só a nossa curiosidade de história. Tchau!